Eclesiastes 9, verso 1 diz assim: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Eclesiastes 9, verso 1. Existe, não, a outra linguagem, seguinte, eu li na Nova Versão Internacional: deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Pastor, o senhor crê mesmo que tudo está nas mãos de Deus? Tudo está nas mãos de Deus porque Deus é o centro do universo. Tudo que Deus fez, a criação deste mundo, a nossa própria vida, com certeza está nas mãos de Deus. Agora, o que Deus não faz é forçar as pessoas. Deus tem um projeto de vida para cada ser humano, por isso que nós devemos cada manhã buscar ao Senhor em oração e perguntar a Deus: qual o teu projeto para mim nesse dia de hoje? Cada dia, um dia de cada vez. Eu gosto muito dessa frase. Sim. É um dia de cada vez. Então, Deus tem todo o controle em suas mãos. Agora, não é porque Ele tem o controle que Ele vai obrigar-nos a forçar-nos ou direcionar-nos de tal forma que nós não tenhamos a liberdade de fazer uma escolha, não é? Deus tem o controle. Ele é soberano. Não é aquele controle da coleira, né, de segurar o cachorro e levar para lá, levar para cá. É um controle no sentido de segurança, manter tudo funcionando. É como a pessoa que diz assim: eu sei tudo o que está acontecendo. É como um piloto que está atravessando por uma tormenta ou, quem sabe, um problema lá em cima nos ares. Ele está no comando do avião e ele diz: eu sei o que está acontecendo, eu tenho o controle desta aeronave. Ele está no comando. Agora, Silvina, a gente percebe que às vezes, especialmente na juventude, às vezes as pessoas querem deixar um pouco de lado o controle de Deus e falam assim: não quero a sua interferência na minha vida, não quero interferência de Deus, não quero saber de nada de religião. Mas quando uma pessoa aceita o controle de Deus e fala: Senhor, eu me entrego nas suas mãos, a tendência é a coisa ir com mais segurança, não é verdade? É interessante assim, Jonathan, porque Deus é o dono do tempo. Sim. E Deus é a origem, não só do homem, é a origem do universo, é a origem do tempo, da história. Portanto, se Ele é a origem, Ele também é o final. A gente está vivendo um parênteses, e dentro desse parênteses, Deus tem o controle da situação. E não só que Deus tem o controle, é bom que Deus tenha o controle. Porque a gente na juventude não pensa muito na morte, não pensa muito no final de nada, porque a gente está cheio de projetos, cheio de sonhos, cheio de coisas, e a gente está aprendendo a lidar com a própria vida. Então a gente quer ter o controle da própria vida. Eu acho muito natural na juventude. Mas à medida que a vida vai passando, a gente vai enfrentando situações onde a gente não tem o controle. A gente não tem o controle, por exemplo, nas circunstâncias, a gente não tem o controle na enfermidade, a gente não tem o controle perante a morte de alguém da família. E nesse momento é muito bom saber que Deus sim está no controle. Eu acho que crescer, amadurecer, significa descobrir que a gente não pode ter o controle de tudo. E nessa descoberta é muito bom saber que Deus sim tem o controle de tudo, porque a gente respira, a gente tem onde repousar, onde descansar. Pastor Mauro, o senhor tem filhos, né? Tem um casal. Então, vamos imaginar aqui o seu controle sobre eles. Quando eles são pequenininhos, a gente controla assim facilmente e eles até gostam, né? Segura na mão e tal. Depois tem uma fase na vida que parece que é soltar da mão, não é? Olha, é uma das fases talvez que a gente testa se aquilo que a gente passou para eles foi bem assimilado ou não. Na minha experiência de pai pastor, muito embora os meus filhos são filhos de Mauro Cardoso, eles não pediram para nascer filhos de pastor, mas acaba chegando a essa conclusão, não é? Sim. Mas é interessante que às vezes os filhos vão sair, então a gente sempre está dizendo: olha, vocês vão, mas lembre disso, lembre daquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com as palavras. Cuidado por onde anda, cuidado o que vai fazer. Sim. É uma certa vigilância, um controle à distância, como o controle remoto, né? Só que não dá para você apertar o botão e a coisa acontecer do outro lado.
Mas é de grande relevância e de grande importância que os pais tenham, não um domínio, mas um certo controle. Agora, eu perguntei isso porque, no meu caso, que eu sou pai, mas sou filho também. Então, agora que eu já passei daquela fase de soltar a mão, muitas vezes eu sinto necessidade do conselho, do controle. E quantas vezes eu ligo meu pai, pai, tem essa situação, como é que eu resolvo? Então, parece que aquilo que você falou, Silvina, faz sentido mesmo. O jovem chega um momento, parece que ele quer ser dono da vida e depois parece que ele percebe aonde ele caiu e quer voltar de novo para as mãos de Deus, né? A nossa vida é meio parecida. Assim. Uma coisa que eu acho umas coisas mais difíceis para mim foi com meu irmão caçula, descobrir em algum ponto que eu não podia, não tinha o direito e não era sábio que eu resolvesse todos os problemas, ou que eu me adiantasse os problemas que ele poderia ter para proteger ele. Ele precisava cometer erros, ele precisava tomar decisões, ele precisava aprender a tomar decisões, a viver as consequências dessas decisões e ter uma lição dessas consequências. E eu acho que a parte mais difícil de amar alguém é você ver que essa pessoa vai se machucar e você tem que ficar quieto, porque a decisão é da outra pessoa. Dar essa liberdade, eu acho que é a prova máxima de amor, né? Porque é bem difícil. O instinto natural é, não, peraí, você vai se machucar, eu vou fazer por você. Mas não adianta, não. Ninguém cresce desse jeito. Parece que quando as pessoas vão a aprender pela própria experiência, a impressão que fica é de que elas aprendem com maior rapidez, porque sentem na carne. É como a mãe que quer dizer para a criança não colocar a mão no forno que está quente. A mãe diz não, a criança olha para a mãe, olha para o forno, a mãe diz não, e chega um momento que a criança, ou a mãe se descuida, a criança põe a mão e chora. Aprendeu que aquilo queima, então provavelmente não vai mais colocar a mão. Mas seria tão melhor se aprendesse que queima sem sentir, né? Parece que a experiência acaba gerando uma outra realidade. Aliás, essa é a história do livro de Eclesiastes, né? Salomão experimentou de tudo, vamos dizer assim, quebrou a cara em muitas coisas, em outras coisas ele aprendeu maravilhosamente bem. E agora, já no final da vida dele, ele como pregador, junto a uma plateia de jovens, e quer passar esses conselhos aos jovens e começa chocando os jovens com o livro de Eclesiastes, né? E depois vai ter uma aplicação boa. Pois não. Por exemplo, em determinadas situações, da questão de você estar nas mãos de Deus, quando a gente está nas mãos de Deus, mesmo tudo dando errado, termina bem. Olha para você ver. Daniel, José, no caso de os 3 jovens que foram dentro da fornalha. Às vezes as pessoas falam assim, como que é isso? José, ele não pulou dentro daquela cova, daquele poço. Ele foi jogado lá. Daniel, ele não pulou na cova dos leões, ele foi jogado lá. Sim. Os 3 jovens hebreus, eles não pularam lá, eles foram jogados lá. E qual foi a atitude divina em cada caso? Uma impressão que fica nas entrelinhas é o seguinte: Deus, nós estamos contigo e o Senhor está conosco. E onde quer que nós formos, a tua proteção vai com a gente. Nós estamos em teus braços. Se largaram, deitaram nos braços de Deus. Sim. Como diz o hino, né? Descansarei, descansarei, descansarei. Exatamente. Bom, depois nós temos aqui a questão do destino final da humanidade. Muita gente fica preocupadíssima com isso, né? E acontecia também com Salomão. Ele no verso 2 diz assim: todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Ou seja, ele está falando, obviamente, da morte, que o destino de todos é a sepultura. Nós vamos depois mencionar um pouco mais sobre isso. Mas o destino final do ser humano não é a morte se ele não quiser, não é verdade, Silvina? Acho que a morte assusta. A morte assusta a quem crê e a quem acredita e a quem não acredita. Sim. Mas isso é o maravilhoso. A morte é uma circunstância inegável. A gente vai passar pela morte. Mas Deus dá a possibilidade de viver além dessa circunstância, que é a morte.
para que a morte não seja o final. Com uma só decisão, com a decisão de acreditar em Deus, com a decisão de confiar em Deus e permitir que Deus tenha o controle da minha vida, eu posso pular essa circunstância final, que é a morte, essa parede final que é a morte, para ter um destino diferente, que é a vida eterna. Mas eu acredito sinceramente que Salomão acreditava na vida eterna, que ele vai formar parte dos salvos, que vai ter uma vida eterna com a gente. Mas Salomão tem um olhar diferente. Ele fala, sim, pode ser, a gente vai viver eternamente com Deus, mas nesse parênteses que foi a vida aqui na Terra, você só tem uma oportunidade. A morte vai te alcançar e você vai ter que fazer uma avaliação do que você fez com esse parênteses de vida. Porque às vezes a gente tem essa ideia de que como eu sou cristão, eu não acredito na morte, eu vou viver para sempre porque Deus me salvou, nessa vida eu posso fazer o que eu quiser, o que eu bem quiser. Sim, alguns pensam salvo para sempre. Exatamente. Mas Salomão pensa, eu tenho que fazer uma avaliação da minha vida e não tenho nada bom para dizer. E a morte vai me alcançar do mesmo jeito que alcançou a outras pessoas. Além de o destino final, que pode ser a vida eterna. A gente tem que entender que quando a gente se confronte com a morte, a gente vai ter que fazer uma avaliação de quem eu sou e de que eu fiz. Além de se você salva ou não. Mas a morte não é agradável para quem acredita e para quem não acredita, mas não é. Muito bem, havíamos terminado o bloco anterior falando sobre a morte. Pastor Mauro, qual é o pensamento adventista com respeito a essa questão da mortalidade ou imortalidade da alma? Afinal de contas, quando o homem morre, sobe assim um vaporzinho e tal, e fica em algum lugar, ou fica uma essência, como é que é esse negócio? Essa é uma questão que nós precisamos ir ao livro de Gênesis para ver o pensamento, primeiramente o pensamento hebraico. A Bíblia, o Velho Testamento escrito em hebraico. Depois analisarmos também uma outra questão da nossa herança teológica. Não falo agora especificamente dentro do mundo adventista, teologia adventista, mas na teologia de uma maneira geral, ela foi grandemente influenciada pelo pensamento docetista ou o pensamento, vamos dizer, grego, do dualismo grego, onde os gregos ensinavam que o ser humano tem um corpo e este corpo abriga uma alma e que este corpo, quando morto, se decompõe na terra e depois de múltiplas e sucessivas reencarnações, a pessoa vai melhorando até chegar ao ponto de atingir a perfeição. O grande problema dessa teoria ou deste pensamento, dessa filosofia grega, é que isso influenciou a teologia. E as pessoas começaram a pensar que o ser humano tem alma, e nós não temos alma, nós somos alma vivente de acordo com o livro de Gênesis. Ou seja, a Bíblia não apoia nada esse pensamento, essa filosofia grega. Não, a Bíblia ela ensina que o homem é a alma vivente, ou seja, é o fôlego de vida mais o pó da terra, que quando estão numa unidade, eles resultam no que a Bíblia considera alma vivente. Então você é alma vivente, eu sou alma vivente. E a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então, os nossos telespectadores estão vendo 3 almas viventes aqui. 3 almas viventes. E eles que estão assistindo também são almas viventes também. Com certeza. Agora, quando nós deixarmos de respirar e morrermos, ou quando nós deixamos de respirar e morremos, o nosso corpo volta para o pó da terra, de onde viemos, e o fôlego de vida volta para Deus. Não tem essa história de descer para um lugar ou subir para outro, porque o próprio Cristo, quando ele morreu, na manhã da ressurreição, Maria veio ao sepulcro e ele diz, ainda não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Em contrapartida, se você volta na sexta-feira, quando ele está na cruz, os 2 criminosos que estavam sendo mortos com Cristo, ali, um do lado e outro do outro, um deles se dirige para Jesus e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares ou quando estiveres no teu reino. E Jesus disse, em verdade eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Jesus não pode mentir. Jesus teria mentido para aquele ex-criminoso que agora se entregou a ele, se Jesus falou para Maria na domingo da ressurreição, olha, eu não subi ainda. Como é que ele iria mentir para o ladrão, dizendo, estarás comigo hoje, e no domingo, depois da sua morte, ele falou, eu não fui ainda. Então ele mentiu. Sim. Então basta analisarmos e entendermos o seguinte, que esse negócio de que a alma não morre é um engano satânico.
Lá em Gênesis diz, Deus falou, se vocês comerem do fruto proibido, certamente vocês vão morrer. A serpente falou assim, é assim que Deus diz? E a serpente falou o quê? É certo que não morrereis. Então, eu prefiro ficar com a voz de Deus. Sim. Porque o Apocalipse identifica a serpente como sendo a antiga serpente, o diabo e Satanás, pai da mentira. Então, o ser humano morre. E a alma que pecar, essa morrerá. E eu, quando for morto, por favor, não esqueçam. Depois de prantear, me sepultem. Vai voltar ao pó de novo. Ao pó. Não gostaria, mas vai ser isso o fim. Mas existe uma esperança, né, Silvina? Porque a gente vê na experiência, por exemplo, de Lázaro, que morreu, e a própria irmã, quando se encontrou com Jesus, disse, olha, eu creio que ele vai ressurgir no último dia. Mas Jesus fez ali que Lázaro ressuscitasse, né? E Lázaro saiu da tumba. E é interessante notar, eu acho fascinante, porque se Lázaro estivesse no céu, Jesus ia dizer assim, Lázaro, desce do céu. E ele falou assim, não vou não, senhor, está muito bom aqui, não vou não. E Lázaro, desce já, não vou não. Se estivesse no inferno, ele fala, ai senhor, que maravilha, o senhor me tirou de um lugar terrível. Então, veja, mesmo nas experiências de Jesus com a ressurreição, não apoia isso. E o livro de Eclesiastes, aqui no verso 5 do capítulo 9, o sábio Salomão, por exemplo, coloca que os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ou seja, eles não têm sentimentos. Não existe amor, não existe nada. Acho que Salomão, no Eclesiastes, é muito claro com respeito ao que acontece com as pessoas que morrem. Ele não deixa lugar para dúvida. É muito claro. Não tem sentimentos, não tem lembranças. E ele fala uma coisa interessante, ele também não tem nada a ver com os assuntos de quienes estão vivos. Porque a gente mora em uma sociedade que acredita fortemente em que os mortos têm muita participação no mundo dos vivos. Sim. Mas não existe algo assim como o mundo dos mortos. A pessoa que morre não tem mais como mexer com a vida de quem está vivo. Eu acho que esse é um conceito chave que está no livro de Eclesiastes e que a gente deve ter em conta no tipo de sociedade que a gente vive, né? Onde os mortos parecem que estão mais presentes e mais ativos do que os vivos. Nós precisaríamos, talvez, Silvina, aniquilar por completo o que a Bíblia ensina, deixar a Bíblia totalmente de lado para crer na possibilidade de uma vida, não falando agora sobre a ressurreição, mas na possibilidade da vida após a morte. Porque a Bíblia diz claramente, a Bíblia não pode mentir. É inspirada por Deus. Sim. Então nós temos que primeiro renunciar à palavra de Deus, para depois crer nesta tal possibilidade. Então aí é que entra, vamos dizer assim, o que Jesus diz, examinai as Escrituras e conhecereis a verdade também, a verdade vos libertará. Então este é um engano que está aí impregnado em muitos caminhos, em muitos segmentos religiosos, e é uma ilusão. Inclusive nos filmes de Hollywood, né, pastor? Sim, nas novelas. Nas novelas, vão colocando essa ideia, né? E sabe de uma coisa? Essa ideia, impregnada a ideia dessa questão da vida, por exemplo, imagina, a vida é boa, não resta dúvida alguma, mas existem dificuldades. Enquanto nós estamos vivos, nós padecemos lutas, problemas, às vezes conflitos internos, conflitos externos, problemas familiares. Você tem que trabalhar, às vezes o dinheiro não é o suficiente no final do mês. Aí, depois de tanto sofrimento, a pessoa morre. Aí essa pessoa, depois de tanto sofrer aqui neste mundo, morre. E mesmo depois de morta, não tem sossego, camarada. Que tipo de Deus é esse que você acredita que depois de morto você vai para um purgatório, onde tem fogo? E alguns até dizem que tem um garfo tridente lá e que você é ruim e que alguém vai cutucar você ali. Sabe, essa ideia ela não encaixa com um Deus de amor. Por exemplo, você põe o seu bebê para dormir, você que é mãe tem um bebezinho. Está lá a criança dormindo um sono esplêndido, esparramadinha no berço ali. E o que a mãe quer quando um filho está dormindo? Que ninguém faça barulho, que ninguém incomode. Agora, que tipo de Deus é esse que fala assim, vai lá,
agora atormenta a minha criança que dorme. Sabe, eu assisti algum tempo atrás, num programa, num DVD, aliás, o Windley Phipps faz uma poesia, declara um poema sobre a morte, que eu achei assim tão lindo, a maneira linda, poética como ele descreve a morte, como que a morte veio arrebatar aquela pessoa e levou aquela pessoa em seus braços para o descanso. Agora, que Deus é esse que depois de morto não dá sossego para a gente? Quando eu morrer, eu quero ficar sossegado, quieto lá, se bem que eu não vou saber nada. Há poucos dias a minha esposa e eu conversávamos sobre essa questão de cremar, né? Eu disse para ela, eu não gostaria de ser queimado depois de morto, mas ela me disse, mas você não vai sentir nada. Eu falei, mas eu não quero. E ela já prefere, ela falou para mim, quando eu morrer, eu quero ser cremada, porque vai que eu não morri direito. Nossa, de repente foi uma doença dessa que a pessoa fica inconsciente. Mas a morte está aí. Eu digo, de vez em quando eu falo, tem duas grandes certezas, queridos, que nós não temos como fugir delas. A número 1 é esta, os vivos sabem que hão de morrer. E a segunda grande certeza, sabe qual é? Que os mortos em Cristo vão ressuscitar. Não é maravilhoso Amém. termos essa certeza de que os que morreram em Cristo vão ressuscitar? Eu creio nessa esperança. Maravilha, olha. Agora Salomão continua falando algumas coisas aqui com respeito à vida. E depois dele falar dos mortos aqui no versos 5 e 6, no verso 7 ele fala: portanto vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você fez. Esteja sempre vestido com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Ou seja, ele está dizendo que o que você tiver que fazer, você tem que fazer agora enquanto você está vivo, porque lá na sepultura não há conhecimento nem sabedoria. Isso não quer dizer que a gente tem que usar essa vida da melhor maneira possível, Silvina? Eu gostei muito da postura de Salomão nesse capítulo. Eu acho muito sensata, muito clara e muito simples, sabe? Ele não faz assim uma coisa muito dramática. O dia de hoje é o único dia que você tem, com certeza. A morte está aí, a morte vai chegar. Ele é muito mais simples. Ele fala, pode ser que você não encontre sentido, pode ser que você não tenha uma vida brilhante de sentido, com uma missão grande, mas você tem o seu trabalho, a sua vida, a sua família. Desfrute dos seus afetos, desfrute do seu trabalho, faça bem para os outros, seja feliz com o que você tem, com o que você é. Ele tem um jeito, ele descobre a parte simples da vida, né? A gente passa a juventude tentando conseguir muita coisa para desfrutar da vida, a gente chega um momento que a gente percebe que não, que a vida se desfruta com simpleza, com coisas muito simples, não enchendo a vida com enfeites. E eu gostei muito da postura dele. A morte está aí, a morte vai chegar. Depois da morte não tem nada mais, você não tem mais possibilidades. Então, até esse momento, desfruta da vida. Com simpleza, com as coisas que você tem, com a mulher que você ama, com a família que você tem, mas desfruta da vida. Eu acho que é um conselho muito... É simples, mas não por isso simplista. E eu gostei dessa postura de Salomão, né? Que a vida não precisa de fogos de artifício. A vida pode ser muito boa com o que você tem. Existem alguns textos aqui que ele fala justamente sobre essa questão de que você tem que aproveitar o dia de hoje, porque é o dia da salvação. Aliás, esse é o tema principal que aparece aqui nessa parte. Agora é o dia da salvação. É porque a gente não sabe o dia que vai morrer. Como a gente não sabe o dia que vai morrer, então o conselho é, faça de conta que esse seja o último dia, né, pastor? Você sabe de uma coisa? O único camarada na Bíblia, o único personagem da Bíblia que foi o rei Ezequias, vocês estão certos? Deus falou para ele assim, organiza a tua família porque está chegando a hora. É um privilégio, né? E ele falou, não, Senhor, não, chorou e pediu, implorou. E você sabe, Deus foi bondoso com ele e os dias que Deus acrescentou para ele a mais, não estava no esquema. Sim. E foi para vamos dizer, foram ruins, né? Não foi bom. Não foi. O filho que veio não era coisa boa, não, né? Pois é. E aí você vê que, na realidade, eu gosto muito dessa questão do dia de hoje.
Porque não existe outro tempo mais seguro do que esse momento agora. Por exemplo, amanhã, o mês que vem, o ano que vem. Hoje é o dia da salvação. É este momento, é aqui e agora. Você está participando conosco desse bate-papo aqui, dessas ideias. Talvez você está pensando, quem sabe, mais alguns dias eu vou mudar a minha maneira de pensar. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Não estamos sendo aqui agourando, ou dizendo, ou desejando que amanhã você esteja morto ou o quê. Mas só existe um tempo seguro. É aqui, é agora, é neste momento, neste lugar. Se não aqui, onde? Se não hoje, quando? Se não você, quem? É tempo de a gente aplicar o que a gente está aprendendo aqui. Veja o ladrão na cruz. Ele falou nunca, assim, olha, a minha chance é agora. Olhou para Jesus, o outro falou assim, ei, você está maluco? E o bom ladrão disse, olha, nem estando nessa condição miserável, você não toma jeito, você é... Olhando para Jesus, ele disse, Senhor, dá uma chance. Se ele fosse dar ouvidos ao outro, ele teria perdido a chance da vida. Nem sempre a gente deveria ficar dando ouvidos ao que os outros dizem, principalmente na questão da nossa decisão por Jesus. Hoje é um dia muito importante para fazer a decisão. Aí onde você está sentado, faça a sua decisão. Porque Deus tem interesse particular na sua decisão. Eu posso fazer a minha decisão aqui, mas eu não posso decidir por você. Eu espero que você tome essa chance e agarre para valer. Porque hoje é o dia. Este é o lugar e esta é a pessoa, você. Pastor Mauro, Silvina, vamos continuar nosso estudo. Aqui nós temos um tema básico de Eclesiastes, aparece aqui no versos 11 ao verso 18. E ele começa a discorrer algumas coisas. Ele fala, por exemplo, que os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida. E ele vai colocando aqui, coloca também a questão da morte de novo, ninguém sabe quando virá a sua hora. E depois ele fala a questão da sabedoria. Ele conta uma história de um rei poderoso que cercou ali, e ali vivia um homem sábio, né? E ele fica pensando, ou colocando a respeito disso, e fala que as palavras do sábio devem ser ouvidas com mais atenção. Será que ele estava assim, cativando a plateia dele, como se fosse, olha, o sábio sou eu, hein? Vocês me escutem aí, juventude. Silvina, o que você pensa disso? Eu não percebo muito orgulho no Eclesiastes. O que eu percebo é a visão de um homem cansado, um homem muito cansado. Tem um olhar muito pessimista, todo o Eclesiastes, né? Sim. Mas alguém falou que um pessimista é um otimista bem informado. Então, eu percebo que Salomão viveu muito, Salomão fracassou muito, e dos fracassos a gente aprende muito. Salomão sofreu muito, a dor faz a gente amadurecer. E o que eu percebo é um homem muito cansado, um homem que faz uma avaliação negativa da vida dele e que tem muito para dizer. Realmente ele tem muito para dizer. E eu tenho a impressão de que quizás esse conselho de os sábios tem que ser, você tem que prestar ouvidos para o sábio, é um conselho que ele está dando para ele mesmo. Porque ele teve a oportunidade de ouvir a sabedoria de Deus vindo diretamente para ele, mas ele de algum jeito desperdiciou essa oportunidade que ele teve. Eu realmente percebo no Eclesiastes um livro de alguém que conseguia ver além de tudo, porque tinha vivido muito. Sim, sim. E porque conseguia ver além, ele estava tentando poupar as pessoas dos erros que ele mesmo tinha cometido no passado. Porque a gente, à medida que vai crescendo, a gente vai amadurecendo, mas também a gente vai perdendo a ilusão, né? Sim. A inocência. E, bueno, tudo tem um preço. Mas a perda da ilusão também traz o jeito da gente olhar a realidade no jeito mais certo. A vida não sempre é um conto de fadas. De fato, a vida geralmente não é um conto de fadas. E Salomão descobriu isso com muita dor e está tentando ajudar as pessoas a descobrirem isso sem tanta dor. Pastor Mauro, aqui ele fala, ninguém sabe quando virá a sua hora. E eu fiquei pensando, as coisas têm um tempo assim determinado mesmo, a hora certa, as pessoas dizem, chegou a hora dele, coitado, por isso que ele morreu.
Ou as coisas acontecem meio por acaso, ou alguém cava o seu buraco e acaba caindo nele. Como é que funciona isso? É uma questão delicada essa, não é? Eu creio na seguinte ideia. Eu posso antecipar o meu dia através de uma decisão minha. E eu posso prolongar também o meu tempo de vida por uma decisão que eu fizer. Por exemplo, se eu escolher fazer o uso inadequado do meu corpo, comendo de maneira errada, meu pai morreu com 55 anos. Porque ele não comeu de maneira adequada, ele não conhecia o Evangelho. E quando conheceu, teve a chance de escolher e não quis ficar com o Evangelho. Você vê um outro aspecto, por exemplo, se eu escolho fumar, se eu escolho usar bebida alcoólica, se eu escolho viver uma vida, curtir a vida, como alguns pensam que fazer todas essas coisas é curtir, é aproveitar, né? Não descansar, não dormir, né? Não dormir, não parar no sábado para o repouso sabático, está entendendo? Isso acaba criando determinadas dificuldades ainda maiores. Às vezes você está numa estrada, você acaba de presenciar um acidente, aí você fala, não chegou a hora, não é que chegou a hora, a pessoa antecipou a hora. E o duro não é que quando antecipa a sua hora, duro é quando a sua antecipação antecipa a vida de pessoas inocentes. Sim. Como dizia há pouco aqui a Silvina, a vida não é um conto de fadas, não. A vida é uma realidade. E às vezes as pessoas tornam-se mais resistentes e mais corajosas em face de determinadas frustrações ou lutas e problemas que elas acabam passando. Porque você nunca sai de uma aprovação do mesmo modo como você nela entrou. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White fala sobre isso. Sim, sim. Que quando você entra num problema, numa dificuldade, quando você sai, a sua experiência naquela circunstância ou fortaleceu mais a sua experiência com Deus ou distanciou mais a sua vivência com Deus. Então é muito significativo. Fala. Não, sim, eu queria falar o seguinte, não, enquanto o pastor falava, eu pensava que uma das coisas que eu mais gosto de viver com Deus é que eu não tenho medo da morte. Por quê? Porque ainda a morte, também a morte está sob controle de Deus. Para quem vive com Deus, a morte está sob controle de Deus. Ou seja, eu sei que se a morte me alcançar, eu vou morrer do jeito certo, no momento certo e sob controle de Deus. A morte não vai me encontrar desprevenida. Então, quando a gente vive com Deus, cada circunstância que a gente tem que atravessar, que a gente tem que confrontar, pode ser que a circunstância não seja a vontade de Deus, mas Deus não mexe tanto nas circunstâncias, Deus mexe nas pessoas. Mas meu encontro com essa circunstância, especialmente quando a circunstância é a morte, está sob controle de Deus. Eu não preciso ter medo. E na minha experiência pessoal, isso é maravilhoso, saber que eu não tenho medo da morte, porque a morte é algo que vai acontecer quando Deus permitir. E se Deus permitiu, está tudo bem. Isso me fez lembrar uma experiência de um amigo que eu tenho e vive nos Estados Unidos da América. E ele sofreu um acidente na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Ele disse que estava deitado ali no chão, muita dor, havia quebrado vários ossos. E ele disse que estava em paz, começou a sentir assim, muitas dores, e de repente ele começou a sentir uma alegria. Ele disse, rapaz, era uma sensação de alegria, não sei porque que deu aquela sensação de alegria, e eu pensei comigo, estou morrendo. E ele disse que orou assim, poxa senhor, eu estou morrendo. E disse que começou assim a anestesiar dos pés, veio para o joelho, para as pernas, e falou assim, eu estou morrendo. Ele estava consciente e sentia que estava morrendo. E ele orou a Deus, Senhor, se eu tiver aqui ainda, tiver alguma coisa boa para fazer por ti nessa terra, o Senhor não me deixa morrer. E ele disse que a dor foi voltando, sabe? Foi voltando, ele foi para o hospital, obviamente, ficou hospitalizado e tem feito um trabalho magnífico na obra do Senhor. Não sei se realmente ele estava morrendo, ele acredita que sim, e que Deus deu a chance para ele fazer mais alguma coisa. Felizmente, ele aproveitou a chance e tem feito realmente um trabalho muito bom para Deus. Bom, nem todos têm essa chance, como teve Ezequias e outros mais, né? Verdade. Alguns realmente têm que estar, a verdade é que temos que estar preparados para quando chegar o momento em que a morte nos alcançar. Agora nós temos aqui essa parábola, eu queria rapidamente falar sobre ela, sobre o valor da sabedoria.
Ele diz o seguinte: também vi debaixo do sol esse exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes, um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com a sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada. Logo suas palavras são esquecidas, e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos dos que dominam sobre os tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa. Interessante que ele coloca um pensamento positivo e já coloca um negativo também, né? Pastor, fala um pouquinho sobre essa questão da parábola aqui do sábio pobre. Olha, eu gosto de, às vezes, pensar na seguinte ideia: existe sabedoria, existe inteligência e existe conhecimento. Sim. São três coisas bem distintas uma da outra. E parece que são parecidas. Mas elas estão ali, né? Mais ou menos uma próxima da outra. Por exemplo, uma pessoa pode ser inteligente, mas não ser sábia. Porque a inteligência é uma questão intelectual. A sabedoria é uma coisa que vem de dentro do coração. E o conhecimento você vai em busca dele. Com inteligência você adquire o conhecimento e com sabedoria você usa o conhecimento que pela inteligência você adquiriu. Agora, o que precisa se entender nessa parábola é que, independente de qualquer coisa, aquele homem fez o que ele estava em sua consciência fazer. Ele salvou uma cidade. E olha, quando a gente ouve, na versão bíblica que eu tenho aqui, diz assim que tem que ouvir a sabedoria em silêncio. Sabe, muito barulho não faz bem muitas vezes. Às vezes a gente vê as pessoas fazerem um estardalhaço, aquele barulho todo. Quando você espreme, você fica assim, talvez com uma ninharia na palma da mão. Não é tanto quanto se fala, mas o que se fala e o que se faz. E às vezes, nem sempre aquilo que a pessoa fala é acompanhado por aquilo que a pessoa faz. Então, porque não é possível você fazer alguma coisa separado daquilo que você é. O indivíduo que faz o bem, ele faz o bem porque ele é bom. Então, o que ele é, acompanha aquilo que ele faz. Eu às vezes pergunto nas classes bíblicas, né? O bandido é ruim porque rouba ou rouba porque é ruim? E as pessoas ficam perguntando, mas e agora? Afinal de contas, qual é a resposta correta? Ele rouba porque é ruim ou ele é ruim porque rouba? O que você acha, Jonathan? Olha, eu acho que existem duas coisas aí, né? Você está jogando o jogo da bolachinha lá, né? Mas, na verdade, muitas vezes a pessoa já nasceu, bom, todos nós nascemos no pecado. E às vezes a pessoa torna-se um ladrão porque foi educado num ambiente onde a maldade imperava. Mas não é uma coisa que não tem saída. Porque Jesus morreu para os maus também. E ele pode transformar e mudar essa pessoa má numa pessoa boa. E esse é um milagre, é o maior milagre que a gente encontra, por exemplo, dentro da Bíblia Sagrada. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa, mas era um bandido? Era. Mudou? Mudou. Mas parecia impossível? Bom, era impossível. Mas para Deus não existe impossível. Sabe o que acontece? Eu acho interessante, sua resposta foi muito boa. Porque nós temos uma tendência de querer mudar o comportamento das pessoas. Não é tentar mudar o comportamento da pessoa. Porque quando a pessoa muda a maneira de pensar, muda a maneira de agir. Então é isso que Paulo fala, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, esta sabedoria do sábio da parábola aqui, por exemplo, ele agiu porque tinha uma mente transformada. Não é o acúmulo de riquezas ou bens materiais. O patrimônio dele estava na sabedoria, no conhecimento que ele tinha, para usar este conhecimento. E eu digo, você que é jovem e está participando conosco dessas lições bíblicas, eu vou dizer uma coisa para você. A sua responsabilidade é grande, porque você sabe muito. Agora, de que lado você está aplicando a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua inteligência? Você está aplicando a sua inteligência para adquirir que tipo de conhecimento? Está sendo sábio ao usar esse conhecimento?
A Bíblia diz que se nós tivermos falta de sabedoria, é simples, peça. E Deus dá. Em grande quantidade. Com certeza. Com É certeza. isso mesmo. Há um ponto interessante, Jonathan, não sei se a gente está com um pouco de tempo, mas Salomão fala algo que parece negativo, mas que é real. E a sabedoria não é valorizada. A gente valoriza muito mais o que faz barulho, o que tem muitas cores, o que é chamativo, o que tem enfeite. Por isso a publicidade não se preocupa com o conteúdo de um produto, se preocupa em como apresentar esse produto para a gente. Né? E considero que esse é um ponto importante porque não mudou muito, sabe? A gente ainda hoje tem problemas, porque a gente gosta do que tem barulho, a gente gosta do que é chamativo, a gente gosta do enfeite, mas a sabedoria sigue sendo a grande solução para enfrentar as guerras, para enfrentar os problemas, para enfrentar os conflitos. A sabedoria não tem preço. E valorizar a sabedoria, valorizar o silêncio, aunque muitas vezes venha em uma embalagem opaca, isso é importante, é fundamental para ter uma vida de sucesso e de plenitude. Agradeço a Silvina, agradeço ao pastor Mauro, mas eu gostaria ainda que vocês deixassem uma palavrinha final. Pastor Mauro primeiro. Olha, o que dizer no momento desse, fechando este estudo de hoje, né? Me veio à mente um pensamento muito interessante que eu li a respeito sobre sucesso. Eu, particularmente, não creio nesse negócio de sorte. Eu creio no sucesso ou no fracasso. Grande parte dos casamentos que eu realizo, os noivos convidam, eu digo no final, olha, eu não quero deixar para vocês votos de boa sorte. Porque casamento não é uma loteria, é uma escolha. E eu acredito que nós, como seres humanos, temos que nos aplicar àquilo que vamos fazer. Tudo o que vier à mão para fazer, faça conforme a tua força. Desde que você faça com decência, com honestidade, faça o seu melhor. Você é um cristão praticante, você deveria usar o seu cristianismo para colocar esse cristianismo a serviço do ser humano. Não adianta você ser cristão só para você. O nosso cristianismo, ele está impregnado em tudo aquilo que nós fazemos. Então eu gostaria de finalizar dizendo isto. Deus dá oportunidades a todos. Se nós soubermos fazer um sábio uso da oportunidade, da chance que nós temos, nós poderemos ter o sucesso. Mas prepare-se, porque é melhor você estar preparado sem ter chance do que ter a chance e não estar preparado para aproveitar. Tudo que vier para fazer, faça. Mas faça com amor, faça com carinho, faça com o coração. Porque Deus vai apoiar o que você fizer para a glória do nome dEle. Deus abençoe você. Silvina, suas considerações finais. Muito, muito pequena. Se eu tivesse que escolher uma frase do capítulo 9, eu escolheria a frase que inicia o verso 2. Tudo sucede igualmente a todos. A gente não tem controle sobre as nossas circunstâncias, a gente tem que confrontar, muitas vezes, enfrentar circunstâncias que têm a ver com decisões alheias a gente. E Deus nunca prometeu mexer com as circunstâncias da nossa vida. Tudo acontece a todo mundo, o ruim e o bom. Qual é a diferença? Onde está a diferença? A diferença está na atitude. A diferença está em que Deus quer mexer com nossa vida, com a nossa atitude perante esse problema. As pessoas que amamos vão morrer, isso acontece com quem é ruim, isso acontece com quem é bom. Como eu vou enfrentar essa situação? Essa diferença está feita quando Deus está no controle da minha vida. E isso é algo maravilhoso. As pessoas nécias ou tolas, elas querem que Deus controle as circunstâncias da sua vida. A pessoa sábia sabe que Deus controla pessoas, não circunstâncias. E eu deixo esse desafio para você, que Deus possa mexer na tua atitude e não nas tuas circunstâncias.